pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Lúcia, professora de vocês de matemática. Estou aqui, para retomar, o que nós iniciamos em sala de aula. Teve alguns alunos que eu sei que não assistiram, porque não deu para passar para todas as turmas. Então, tem aluno que vai ver que já viu esse conteúdo que eu estou falando, ou que foi até uma parte, não chegou a terminar, ou que nem começou, tá bom? Então, eu estou retomando onde nós estávamos em sala de aula para que vocês possam acompanhar. Vocês devem estar notando que o centro de milhas está além da nossa aula, né? Eles estão mais para frente, mas a gente vai acompanhar, retomar da onde a gente estava em sala de aula, tá bom? Então, aqui vocês vão ver que é o mesmo conteúdo lá da sala. A habilidade, é resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Eu preciso que vocês também peguem o caderninho Aprender Sempre, porque vai estar lá as atividades que eu vou trabalhar aqui. Vocês lembram? A gente estava fazendo em sala. O aluno que não pegou o caderninho, porque ele não foi no presencial, pega então o caderno que você separou para matemática, então você vai fazer as atividades lá, tá bom? Aí assim que você fizer, você tira, por favor, uma foto e manda para mim, tá bom? Então aqui, olha, iniciando, a gente viu em sala de aula a razão. Notem que é o mesmo exemplo que eu usei, tá? Então aqui ele está falando de uma situação do dia a dia, que a cada 10 saques, no treino de vôlei, a Cláudia acertou 9. Ela está num bom dia, a menininha está falando. Então, para comparar o número de saques que ela deu com o total dos saques que deram certo, que ela acertou, com o total de saques de Cláudia, podemos usar uma fração. Número de saques certos, 9, e total de saques, 10. Então, ela acertou 9 décimos dos saques que ela deu. Então, seria isso uma fração, que também nós sabemos que a fração ela é uma divisão de 9 dividido por 10, sempre o número de cima dividido pelo de baixo. O numerador dividido pelo denominador. Aqui, nós vemos agora um outro exemplo também que vimos em sala, que fala que em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Notem que aqui a gente já vê que o número de candidatos é o dobro do número de vagas. Vamos comparar esses dois números. Dividindo o número de candidatos pelo número de vagas, que você verifica aqui na primeira situação, é a mesma coisa que nós colocamos assim, na forma de fração, 240 sobre 120. Simplificando, vai dar 2 para 1. Então, dizemos que há 2 candidatos para cada vaga, ou que a razão entre o número de candidatos e o número de vagas é 2 para 1, tá bom? Então, como eu já havia falado, o número de candidatos é o dobro do número de vagas. A gente já percebia isso no início do exercício, Já dava para ver que era isso. Aqui, olha, já está ao contrário. Dividindo o número de vagas pelo número de candidatos, nós vamos ter, então, aqui 120 por 240. Na forma de fração, 120 em cima e 240 embaixo, porque está seguindo a ordem que ele falou aqui, número de vagas pelo número de candidatos, tá? Segue a ordem que foi falada. Simplificando essa razão, vai dar 1 para 2. Então, por que eu não li meio? Eu li 1 para 2. Porque na razão a leitura é feita diferente. A gente vai falar, como está aqui na frente. Dizemos que para cada vaga há 2 candidatos. Ou que a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é 1 para 2. A gente não lê meio como a gente leria na fração. A maneira de ler a fração é de um jeito, a razão é de outro. Até os nomes são parecidos, fração e razão. E elas são uma divisão do número de cima pelo de baixo. Aí aqui continuando, os mesmos exemplos de sala. Não, aqui ainda não é o exemplo, aqui eu já estou colocando a definição. Então, nas duas situações apresentadas, comparamos dois números usando uma divisão, como eu havia falado. O quociente, que é o resultado de uma divisão, é obtido e é a razão entre esses dois números, tomados na ordem considerada. Então, como eu falei, no primeiro exemplo era candidato para número de vagas e no segundo exemplo
era o número de vagas para candidato. Então, tem que tomar muito cuidado com essa ordem que o exercício pede. Na razão também, o nome muda. O número de cima é antecedente e o número de baixo é o consequente. É diferente como é na fração, que é numerador e denominador. Bom, então até o nome dos termos muda. Nós vimos esse exemplo em sala de aula também, um exemplo básico, né? De um pudim de tapioca. Ele dá para fazer com essa receita 20 porções e vai esses ingredientes aqui na receita, tá? Aí em seguida nós temos aqui a pergunta: para um rendimento de 40 porções, ó, agora eu quero que dê 40 porções. O que a gente observa? Que dobrou a quantidade de porções. Se dobrou e a gente vai fazer esse pudim, claro que nós vamos ter que fazer o que com os ingredientes? Ah, se você pensou que tem que dobrar, você acertou, isso mesmo. Vamos ter que dobrar os ingredientes, né? Então aqui nós temos a resposta. Podemos notar que o número de porções dobrou, né? Portanto, os ingredientes também deverão dobrar, ficando assim: em vez de 500 gramas, 1000 gramas, que é 1 quilo, 2 vidros de leite de coco, podem ver que está tudo dobrando, ó, 4 pacotes de coco ralado, 2 litros de leite e 4 xícaras, né, de açúcar. Todos os ingredientes dobrarão para que a receita dobre. Aqui nós temos mais um exemplo de razão, né? A razão entre duas grandezas, né? No caso aqui tem uma definição, na verdade, né? A razão entre duas grandezas da mesma espécie é o quociente, quer dizer, é a divisão dos números que exprimem as suas medidas, sempre tomadas na mesma unidade, tá? Então aqui nós temos de novo um exemplo, né, da menina fazendo cesta e de 15 arremessos ela acerta 9. Qual é a razão entre o número de acertos? Ó, então tem que seguir essa ordem. Acertos para o total. Então ela colocou, notem aqui na razão, o número 9 primeiro, que é o acerto, e o número 15 depois, que é o total. Então 9 para 15. Aí simplificando 9 por 3 dá 3, simplificando 15 por 3 dá 5, né? Dividimos os dois por 3. Então dizemos que a razão é 3 para 5. Ou seja, para cada 5 cestas que ela joga, né? Que ela arremessa, ela acerta 3. Susan acertou 3 a cada 5, né? Então é a razão. A gente não lê 3 quintos, a gente lê 3 para 5. Então aqui nós temos a sequência de atividades do caderninho Aprender Sempre, da página 56. E aí começa com esse exercício que, como eu já falei, alguns alunos já fizeram em sala de aula comigo. Então, olha aqui a número 1, complete, letra A. A razão entre 6 e 3 é... Só não está escrito assim, 6 para 3, está escrito 6 e 3, mas é a mesma coisa. Então, tem que seguir essa ordem, do 6 para o 3. Então, aqui, olha, eu já fiz para vocês a primeira como exemplo, tá? 6 para 3, que é igual a 2 para 1, né? Porque foi simplificado por 3. E 2 para 1 é a mesma coisa que 2, tá? Então, quem colocou a resposta 2 para 1 ou quem colocar a resposta 2 está certo. Aqui na letra B, nós agora temos a razão de 7 para 21. Então, segue essa ordem. Na letra C, ela é o contrário da letra B. 21 para 7 e assim por diante. Tá bom? Pode ser que vocês tenham um pouco de dificuldade na H, porque é a razão entre duas frações. Na próxima aula, eu posso fazer uma retomada e mostrar como é que faz a divisão aqui das duas frações, tá bom? Mas lá na aula do Centro de Mídias, ele explicou como é que faz. Se você acompanhou a aula, ele fez sim, tá? Tanto que quando eu estava dando aula no presencial, teve aluno que falou que o professor havia explicado assim lá na aula. Claro, com certeza ele explicou, tá bom? Mas eu posso também, quando iniciar a próxima aula, eu colocar como deve ser feito esse exercício. Aqui agora nós temos o exercício 2. Crie 4 razões equivalentes a 7 para 6. Aqui, ó. Então, equivalentes quer dizer que valem o mesmo valor. Então, a gente pode simplificar a fração, dividir ela por 2. A gente pode dobrar ela, tá? Ah, mas se eu dividir por 2 vai dar número com vírgula?
Eu posso pôr assim 3,5 para 3, né? Dividindo os dois por 2? Pode. Inclusive, teve um aluno da turma, estava lá no presencial, que quis fazer isso. Porque, se não me lembro, se não me engano, quer dizer, foi o Felipe. Tá? Então, você pode sim fazer isso. Mas aqui, olha, você vai notar que eu fiz um exemplo, que eu acho que dá menos confusão, onde eu dobrei essa razão. Então, o 7 ficou vezes 2, virou 14, e o 6 vezes 2 virou 12. Então, você pode fazer isso, você pode dobrar, triplicar, aumentar ela 1000 vezes, né? Fazer vezes 1000, você pode fazer vezes 1 milhão, aumentar quantas vezes você quiser, ou reduzir ela quantas vezes você quiser. Então, tem infinitas respostas. Como eu havia falado na sala, você pode colocar 4 respostas diferentes da que o colega colocou, porque tem muitas respostas, infinitas respostas. Então, cada um pode pôr a sua, tá bom? Então, vai haver respostas diferentes. Aqui a número 3 é muito simples. O André tem essa coleção de miniaturas de carros e motos. Observe a seguir a apresentação da coleção. E ele quer que você faça aí a razão entre motos, né, e carros. Então, é só você montar aí a razão entre as motos e os carros. Bem simples, bem básica mesmo. A número 4 também é simples, eu acho que vocês dão conta. Então, ó, numa prova de 15 questões, a Marcela acertou 12 delas. Qual a razão entre o número de questões erradas, então cuidado que tem que ser nessa ordem, erradas, para o total de questões? Então, aqui está explicando passo a passo, né? As perguntas são passo a passo, como eu falei em sala de aula. Eu acho que ele está perguntando todos esses detalhes aqui para chegar na letra E, que é para finalizar mesmo o exercício. Então, para você resolver um problema, você tem que ir com calma, passo a passo. Então, ele fez isso. Então, na letra A, o que é solicitado no problema? O que ele está pedindo? Veja bem o que ele está pedindo. Cuidado com a pergunta. Letra B, a prova é composta por quantas questões? Letra C, quantas questões a Marcela errou? Letra D, qual a relação entre o número de questões que a Marcela errou e o total de questões? Agora sim vem a pergunta final, que é a pergunta que ele fez no início aqui. Represente a razão entre o número de questões que a Marcela errou e o total de questões. Então, essas perguntas anteriores é para você tomar cuidado para daí sim chegar na letra E e responder corretamente. Porque, como eu falei em sala, a gente tem mania de querer ir correndo, resolver e não presta atenção na pergunta. Seguindo aqui, nós temos a questão 5, que é só completar aqui os espaços, ó, que ele deixou aqui com o tracinho, tá? O que eu tenho que colocar aqui, o que eu tenho que colocar aqui. Tá bem simples, eu acredito que vocês também não terão dúvidas, mas qualquer coisa é só me procurar. Aqui na 6 também, eu achei também que é uma questão fácil, simples, não é para ver problemas para resolver. Então, no jogo de basquete, ó, parecido com aquela que eu fiz nos exemplos. O Daniel arremessou 15 vezes, cestas e acertou 9. Agora indique a razão entre o número de acertos e o total. Isso é a letra A. Letra B, a razão entre o número de erros e o total. Letra C, a razão entre o número de erros e o número de acertos. E não esqueçam, se for possível simplificar, simplifique. Né? O que é simplificar? É dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número, até ela ficar uma razão irredutível, que não dá mais para simplificar. Ah, então o 15 com o 9, eles são da tabuada do 13, então eu posso simplificar por 3? Isso mesmo, dividir os dois por 13 e você vai encontrar uma fração irredutível. Fração não, no caso aqui é razão, né? Então, é só você dividir. A 6, no caso aqui 7, né? Me perdi. O Tony bateu algumas faltas no campeonato do futsal da escola. Estão representadas no quadro a seguir algumas ocorrências dos jogos. Então, aqui no primeiro jogo, ele bateu 12 faltas. Não, ele acertou, né, 12 gols, é o gol do total de 15 faltas que ele abateu. Então, deu a razão de gols para o total, né, 12 para 15. Ele acertou 12 gols em 15 que ele chutou. E aí foi simplificado por 3,
deu 4 para 5. Então, quer dizer que ele acertou 4 gols dos 5 que ele chutou, que ele cobrou. No segundo jogo, ó, ele acertou 8 gols dos 10 faltas que ele cobrou. Então, ficou 8 para 10, foi simplificado por 2, então deu 4 para 5. Aí a pergunta, é possível concluir que a razão entre o número de gols e o total de faltas cometidas no primeiro jogo é igual à do segundo jogo? Justifique sua resposta. Então, explique a sua resposta, tá? Não simplesmente, sim, não. Mas por quê? Tá bom? Aí nós temos aqui exercício 8. O salário de Marcela é de 2.800 e Jefferson tem o salário de 1.400. A razão entre o salário do Marcelo para o salário aqui do Jefferson, né? Então cuidado, é nessa ordem. Aí simplificando, vai dar uma dessas alternativas. Lembra que eu falei que pode cortar os zeros para facilitar a simplificação, tá bom? Então, tem que dar uma dessas alternativas aqui do lado. Aqui no exercício 9, ele pede para você elaborar uma situação-problema que envolva o conceito de razão. Então, você vai elaborar um probleminha que envolva o conceito de razão, que a resposta seja uma razão, tá bom? Você elabora, né, como eu falei no outro exercício, vai ter diversas respostas aqui. Um vai elaborar de um jeito, outro vai elaborar do outro, tá bom? Então, com algumas turmas, eu cheguei nesse exercício. Teve turma que eu fui até um pedaço e teve turma que eu nem iniciei. Então, cada um vê até onde foi e retoma, tá bom? E eu fico na guarda de vocês me mandarem, né, as fotos das atividades feitas, manda para mim no particular e eu vou montar já daí as próximas aulas e vai ser enviada para vocês, tá bom? Acompanhando sempre o caderninho Aprender Sempre. Então, tudo de bom, bons estudos e fiquem à vontade de me procurar se houver necessidade, tá bom? Estarei aqui para ajudar quando precisar. Beijos!